Gravando. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, nesta manhã de domingo que o Senhor tem nos preparado. Queremos, ó Deus, te agradecer por mais um dia de vida, pela tua misericórdia, pela grande salvação em Cristo. Queremos também, ó Deus, já te agradecer pela vida dos irmãos que já estão aqui presentes nesta escola bíblica, nesta manhã. Queremos te agradecer, Pai, pelo teu favor, a tua bondade, a tua misericórdia. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos e reconhecemos que tudo isso vem das tuas mãos. Seja conosco, abre o nosso coração, a nossa mente, para podermos então, ó Deus, caminhar a cada dia em tua presença, fazendo aquilo que a tua palavra ensina. Assim eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então falar hoje sobre um assunto extremamente importante. É um assunto que nós já estamos a considerar alguns domingos, né? Na verdade, nós já estamos caminhando aí para 4 meses em que nós estamos considerando o assunto em questão. Estamos estudando aqui a Cruz de Cristo, né, baseado no livro aqui do John Stott, e essa revista tem nos abençoado muito, porque nós temos bebido da genuína e abundante palavra de Deus. Então tem sido um tempo muito especial na presença de Deus. Aos irmãos que chegaram agora, né, o irmão Cícero, eu também estou vendo ele ali, junto com o irmão Davi, que bênção, a irmã Leilane, André, Jean, sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos, então, nesse momento, irmãos, abordar a lição de número 15, que tem como tema a influência da cruz. E, baseado nesse tema, eu gostaria de ouvir os irmãos, porque no decorrer da nossa vida, irmãos, nós temos sido influenciados, né? E antes de ouvir vocês propriamente sobre algumas questões aqui que eu quero colocar, eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Gálatas 2. Nós vamos fazer a leitura aqui do texto sagrado, Gálatas capítulo 2, do versículo 17 ao 21. Então, os irmãos podem também, claro, acompanhar a leitura aí, através da sua Bíblia e também com a sua revista, tá? Então, os irmãos podem ter em mãos tanto a Bíblia quanto a revista. Então, diz assim a palavra de Deus, em Gálatas 2, 17 ao 21. Mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Pois bem, eu gostaria de ouvir dos irmãos, e aí os irmãos podem aí acionar aí a nossa ferramenta aí, que é essa mãozinha aí que o Google Meet disponibiliza para falar, né, pela ordem. Qual a maior influência que você lembra que recebeu do seu pai, da sua mãe, de um professor da escola bíblica em algum momento da sua vida, de um amigo?
alguém que foi fundamental na sua vida, ou até mesmo hoje, né? Alguém que, de forma assim, muito singular, essa pessoa ela exerce uma influência positiva na sua vida. É certo que nós podemos sofrer influência tanto positiva como negativa, mas nesse caso aqui eu gostaria de ouvir os irmãos com relação a essa influência positiva que os irmãos receberam ou está ainda, claro, recebendo. Eu quero então nesse momento desejar as boas-vindas aí ao Paulinho, a Romênia, os irmãos que chegaram agora, a irmã Joeme também conosco, seja bem-vinda. Então, irmão Davi, o irmão está com a palavra, fique à vontade para falar. Amém, pastor. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar todos que estão chegando agora, né, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E dizer, irmãos, que eu fui influenciado quando, ainda na infância, né, por conta de meu pai, minha mãe e o meu primeiro discipulador. Meu discipulador, que dava aula na escola dominical na Igreja Batista no Crato, era o Naldo. O Naldo, ele hoje é pastor. E aí eu passei pela casa de recuperação, como alguns irmãos já sabem, e ele me incentivou a fazer aqueles cursinhos da Fonte de Luz e outros cursos também lá na Igreja Batista, né, no Crato. E foi muito bom, eu fui muito influenciado por ele, aprendi bastante os 9 meses que eu passei por lá, e isso me marcou a minha vida, espiritualmente, né? Depois eu vim aqui para o Juazeiro, rapidinho falando, e comecei a congregar na Igreja Evangélica Congregacional, onde eu fui acolhido pelo meu pai na fé, que está aqui do meu lado, irmão Cícero, né? Ele me acompanhou do início ao fim, no começo da minha caminhada no discipulado cristão. Eu louvo a Deus pela vida dele, né? O Naldo, o irmão Cícero. E a minha mãe, pastor, ela me influenciou muito na minha infância acerca de muitos conselhos que ela dizia: olha, toda vida eu não vou lhe ter. Ou, aliás, você não vai me ter. Toda vida você não vai ter pai nem mãe. Então, o que eu quero lhe dizer é que o que eu sei eu vou lhe passar. Não importa porque você é homem, mas você tem que aprender os serviços domésticos de casa. E aí, eu coloquei aquilo na minha cabeça e hoje, graças a ela, eu faço tudo dentro de casa. Aí morei um tempo só, quando eu cheguei aqui no Juazeiro, isso me serviu de bastante experiência, só me vinha à mente tudo que eu aprendi quando eu era criança. Então, cozinhar, lavar, passar essas coisas aí, pastor, a minha mãe, ela me influenciou. Eu louvo a Deus pela vida dela, por conta que uma etapa da minha vida que eu morei só, eu precisei. E o meu pai também foi o meu principal influenciador, por conta que ele sempre me ensinou a trabalhar honestamente, aprender várias coisas e usar daquilo que der certo na minha vida. Então, vou deixar a oportunidade para os outros irmãos falar. Resumindo, foi isso, pastor. Maravilha, irmão Davi. Obrigado, meu irmão, por compartilhar uma parte da história da sua vida, né? Aquilo que Deus fez, está fazendo em sua vida. Isso é maravilhoso poder ouvir isso aí do irmão nesta manhã, né? Isso fortalece a nossa fé e demonstra, né, que aquilo que fazemos, principalmente na vida de um novo convertido, nos seus primeiros passos de fé, como é fundamental, né, alguém auxiliando, alguém ajudando, alguém orientando, né? E eu fico feliz demais porque esse é um testemunho salutar quando o irmão fez a noção ao nosso irmão Cícero, que está aí do lado, que foi alguém que lhe ajudou nessa caminhada de fé. Então, fica aqui um desafio para nós, irmãos, nesta manhã. Quantas pessoas que estão próximas de nós e que, a exemplo do irmão Davi, naquele contexto e naquele momento da sua vida, precisou e foi crucial a vida do irmão Cícero na vida dele. Então, que nós possamos, a exemplo aí do que aconteceu com o irmão Cícero e o irmão Davi, que nós possamos também nos aproveitar dessas ocasiões que Deus nos proporciona para ser bênção na vida de pessoas que precisam conhecer a Cristo, se aprofundar.
Então, que exemplo maravilhoso, né, que nós temos diante de nós nesta manhã. Que bênção. E que bom ter aí o discípulo e o discipulador, né, lado a lado nesta manhã aí, participando aí. Muito bem. Eu quero passar a palavra também. Deixa eu aproveitar aqui, a irmã Ivone aí, que está nos acompanhando também lá dos Estados Unidos, né, na casa de sua filha, mostrou aí a netinha aí, que bênção, né, que coisa boa. Seja bem-vinda, irmã Ivone. Daqui a pouco a irmã também vai poder falar. Também quem chegou aí, irmão Valdeci, irmã Romênia, que benção. Estamos juntos aí. Irmão Moisés, o irmão está com a palavra aí. Pode falar, irmão Moisés. Bom dia a todos, graça e paz. Pastor, a minha história não é muito diferente da do irmão Davi, não. Porque minha maior confiadora foi minha mãe. Ela nunca desistiu de mim. Ela sempre, desde o momento que ela se converteu, que ela sempre orou pelos filhos. E como eu era o mais rebelde de todos, então ela gastou mais um tempinho comigo. Ela me influenciou muito. E até que Jesus veio, pela soberana misericórdia, me transformou. E estou nessa caminhada aí um bom tempo, assim como o irmão Davi teve o seu pai da fé, né, irmão Cícero. Eu posso dizer que o meu pai da fé aqui em Juazeiro é o pastor Francimário, que desde quando eu resolvi frequentar a Igreja Batista Manancial, que até então eu não tinha esse pensamento, nem queria, por conta de vários defeitos que eu podia dizer que é em mim, não nas pessoas que eu achava que me enxergava, eu estava impedido de estar na Igreja Batista Manancial. No momento que o pastor Francimário chegou, e aí me deu, de certa forma, uma força muito grande, e eu estou até hoje, ele tem me acompanhado, em muitas coisas da minha vida eu divido com o pastor Francimário, e tive várias oportunidades. Eu só tenho a agradecer a Deus porque é uma caminhada, é algo que é inexplicável na vida da... Embora a gente tenha muitos anos de cristão, mas parece que a gente começa a aprender e a crescer, que você começa a entender o que Deus quer na sua vida. Não adianta você ter 10, 20, 30 anos e você não entende o que realmente Deus quer fazer na sua vida. Ok, pastor? Isso aí. Ok, irmão Moisés, obrigado, meu irmão. É bom a gente ter essa compreensão, né, da importância da palavra de Deus, daquilo que ela pode produzir, e ela produz de fato, irmãos, na nossa vida, ela transforma o nosso ser completamente, e Deus se utiliza, e Deus certamente, eu acredito que se todos pudessem falar aqui nesse momento sobre influência, certamente começa já de berço, né? Com o nosso pai, com a nossa mãe, às vezes o irmão mais velho, aquele professor lá no ensino médio, ou até mesmo na universidade. São pessoas que, de uma forma muito singular, contribuem para o nosso crescimento, para a nossa vida, e nós precisamos, então, agradecer a Deus, porque Ele nos dá, né, pessoas que nos ajudam. Eu quero dizer para os irmãos, antes de avançar aqui, contando aqui rapidamente essa questão, meu pai e minha mãe, eles foram e são fundamentais na minha vida, são exemplos para mim. E falando agora de mais perto, né, eu tenho algumas pessoas que são bênção na minha vida, são referenciais, pessoas que me ajudam. Eu não poderia deixar de falar do pastor Marcos, né, o pastor amigo, que a gente está andando junto aí pelo menos 3 anos. Os irmãos já tiveram a oportunidade de conhecer ele aí em uma outra ocasião, aquele pastor americano, e ele tem sido bênção na minha vida. É o meu pai na fé, uma pessoa que tem me ajudado muito. Então, a gente tem caminhado aí nessa vida discipular toda semana, retomamos essa semana, terça-feira passada, a nossa caminhada discipular, voltando de férias aí. Então, temos mais um ano aí de caminhada, e eu quero encorajar os irmãos a serem influência
na vida de muita gente, e por serem influências, pegar aquele que está começando a sua vida cristã, aquele que está tendo dificuldade na sua vida cristã, a chegar junto e caminhar no discipulado. Irmãos, o ano de 2022 na nossa igreja vai ser o ano do discipulado. Não, é apenas o começo. Nós precisamos trabalhar de forma muito veemente essa questão do discipulado. Pois bem, a influência da cruz. Antes de... A irmã Lindomésia pediu a palavra também. Irmã Lindomésia, pode falar, minha irmã. Bem rapidinho aí, porque falou de influência, e claro que eu tenho, dos meus pais, eu tenho um conjunto de influência que é de valores éticos, para viver condizente com todas as regras que é correto. Isso aí não vou falar dos meus pais, que a gente se estendia muito, mas na vida espiritual, eu não poderia deixar de fazer referência ao pastor Pontes, porque eu visitava uma igreja, porque eu digo que visitava há 2 anos, só sentava no banco. Ninguém nunca tinha se interessado por mim, a me ensinar, a me discipular. Então, eu não falhava a visita na igreja, mas só que eu só sentava lá no banco. Ninguém nunca me convidou nem para fazer uma oração. E pastor Ponto chegou nessa igreja num dia, no outro dia ele já olhou para mim. No outro dia ele já se interessou por mim. No outro dia ele começou a me discipular. E todo o tempo que ele passou aqui no Juazeiro do Norte, ele teve à minha disposição e ele frequentava a minha casa para me ensinar e para me discipular. Tudo que eu sei hoje, bíblico, da vida cristã, eu devo muito ao pastor. E hoje, morando em Fortaleza, ele, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, ele ainda manda um ensinamento e uma referência bíblica para mim. Então, ainda hoje, ele continua se preocupando por mim. Nesse momento, eu não poderia deixar de mencionar ele aqui. Só isso, pastor. Muito bem, que joia. Eu quero até aproveitar, irmãos, eu não posso deixar passar esse gancho que a irmã Lindomésia deixou. O caso dela pode ser de algumas pessoas, eu não vou falar de outras igrejas, mas da nossa. Pessoas que estão dentro da igreja, que está participando dos cultos, e as pessoas não enxergam essas pessoas. E é exemplo da irmã Lindomésia, que naquela ocasião o pastor Pontes foi fundamental nesse processo, você também pode ser fundamental na vida dessa pessoa. Ah, mas eu não tenho amizade. Mas por que nós... porque às vezes a gente coloca algumas barreiras aí para não ter uma amizade. E, na verdade, irmãos, o corpo de Cristo, ele não se resume a 1, 2, 3 pessoas dentro da igreja. Se resume a todas as pessoas que fazem parte da igreja local. Então, o que a palavra de Deus nos ensina? Que nós precisamos ter um bom relacionamento com todas as pessoas, ajudar todas as pessoas. Nós não podemos ter preferências. É certo que você vai ter mais afinidade com algumas pessoas à medida em que você se dá a conhecer, à medida que você se relaciona mais. Mas o fato é que nós precisamos ter um bom relacionamento com todas as pessoas, tá? Então, isso é fundamental. Então, você imagina você tendo um relacionamento só com 2, 3 pessoas. Então, o seu relacionamento ele está fragmentado, ele está muito longe daquilo que deveria ser. Pois bem, seguindo, então, falando sobre a influência, vocês falaram, deram exemplos de pessoas que foram fundamentais na sua vida. Agora eu quero que os irmãos imaginem sobre a influência da cruz, irmãos, a cruz de Cristo. A influência de Cristo na nossa vida, a repercussão que teve a vida, a morte e a ressurreição de Jesus na nossa vida. Tá? Então, falando sobre a influência da cruz, é impossível alguém que teve um encontro com Jesus, alguém que, de fato, teve e passou pelo novo nascimento, não tenha sido e estará sendo influenciado para toda a vida. Então, a influência da cruz sobre nós, ela é constante, ela é real, e ela é sempre, e precisa ser sempre considerada em nossa vida.
E diante disso, irmãos, nós precisamos fazer sempre um alinhamento com aquilo que estamos vivendo. Se nós estamos vivendo debaixo da influência da cruz de Cristo, ou se nós estamos sendo influenciados por vozes outras, por pessoas que não têm nada a nos oferecer de bom, e às vezes a gente se prende a isso, a gente fica refém de certas influências. Então precisamos tomar cuidado. Precisamos, então, estar atento a essas questões. Então, essa revista vem falando de uma forma muito apropriada. Você que está acompanhando aí, nós tivemos aí várias lições falando sobre a importância de nós nos aproximarmos da cruz, que foi da lição 1 a 4, o coração da cruz, da lição 5 a 7, a realidade da cruz, lições 8 a 10, e vivendo sobre a cruz, das lições 11 a 14. Né? Então, nós precisamos pensar sobre isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta e ouvir pelo menos um irmão falando a respeito disso. Há alguma área do seu pensamento ou vida em que a cruz de Cristo não tem causado o seu efeito maravilhoso? Tem alguma área da sua vida que você acha que a cruz ainda não alcançou o auge, ou você não se permitiu ser transformado naquela determinada área da sua vida, e você está lutando contra isso, você está buscando em Deus ter também essa influência, porque o fato é que, irmãos, a nossa vida toda, todas as áreas que você possa imaginar, de A a Z, precisa estar debaixo da influência da cruz. Precisamos ser influenciados. Mas você consegue enxergar na sua vida alguma área que você entende que ainda não está totalmente debaixo dessa influência da cruz de Cristo? Tem alguém que queira falar? Pode acionar aí a mãozinha, né? Falar, pastor, tem essa determinada área aqui que eu estou trabalhando isso a cada dia. Por exemplo, eu tenho dificuldade de orar. Um exemplo. Eu estou lutando contra isso. Estou buscando em Deus aumentar minha vida de oração. Tem pessoas que têm facilidade de orar apenas 1, 2, 3, 4 minutos. Eu estou lutando. Irmãos, não tenha receio de falar, certo? Pois muito bem, já que os irmãos não estão querendo falar, irmãos, então eu vou falar de uma dificuldade minha, então. 40 dias de jejum e oração. Está sendo fácil, irmãos? Está sendo fácil aí? Hã? Pois é, essa é uma questão. Está debaixo da influência da cruz. Então, nós precisamos, então, orar, nós precisamos jejuar. Se os irmãos não estão tendo, se os irmãos estão tendo facilidade com isso, então ora por mim, irmãos. Porque para mim não está fácil, não. Tá certo? Então, ora por mim aí, porque para mim não está moleza, não. Pode falar, irmão Davi. Pastor, é só para comunicar aí a vocês que nós estamos nessa campanha aí. Fala, não estou conseguindo escutar, não. Ou é só ou é os irmãos também? E dizer que a gente começa no... Eu não tirei muita coisa do jejum, mas gosto muito de refrigerante. Eu tirei o refrigerante e também tirei os docinhos, viu? Sobremesa, sorvetezinho e assim. Estamos aí até o fim, em nome de Jesus. Mas não é fácil, não. Embora que eu tirei só essas duas coisas, mas eu já fiz outro jejum mais pesado aí, pastor. Viu? Só para reforçar aí o que o irmão falou. Ok, irmão Davi. Obrigado por compartilhar. Então, eu não estou sozinho. Então, eu já comecei a ver uma luz no final do túnel, né? A dificuldade também não é só minha. Irmão Moisés, o irmão ia falar, irmão Moisés? Está cortando, eu não sei se é só aqui na minha internet. Como eu falei que a minha internet está ruim, né? E eu não escutei muito o que o pastor estava falando, não, porque cortou aqui. Ficou em silêncio. Eu queria saber se todo está do mesmo jeito ou só a minha internet. Ah, tá. Não, aqui tá normal, irmão Moisés. Tá normal aqui, viu? Ela pode cair, aí eu fico sem poder assistir, viu? Ok. Passar... Tá ok. Muito bem, irmãos. Então vamos seguir em frente aí. Eu quero encorajar os irmãos a participar. Se tem alguém aqui ainda que não está participando dos 40 dias,
né? Então, você pode, então, participar ainda, irmãos, entrar, tá? E terminar. Ainda falta mais de 30 dias, então você pode jejuar, tá? E isso pode ter certeza que vai ter uma contribuição muito positiva sobre a sua vida. Eu quero convidar os irmãos a ler Gálatas 1, do versículo 3 ao 5. Eu quero pedir aí, deixa eu ver aqui quem pode me ajudar aí com isso. A irmã Sabrina, pode ler, irmã Sabrina? A irmã teria condições de ler Gálatas 1, do versículo 3 ao versículo 5, por gentileza? Ok, irmã Sabrina, fica à vontade. Quando a irmã quiser começar aí, pode. Vamos para Ok, eu não sei se a Sabrina está tendo alguma dificuldade aí. Então, Pastor, daqui a pouco, Sabrina, você. Oi? pronto. Pastor, que eu estava falando que só, acho que o senhor não estava me ouvindo. É Gálatas 3, de qual versículo? É Gálatas, capítulo 1. Hum, Oh, desculpa. Gálatas 1, do versículo 3 ao 5. pronto, eu vou ler agora. Ok. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos da morte dele na cruz? Deixem-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tenho começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeito por seus próprios esforços. Até o 3, né? É Gálatas 1, do versículo 3 ao 5. Ah, é um. Pastor, eu entendi que era o 3. Olha, deixa eu ler aqui um. 1, do 3 ao 5, né? Que Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê em graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda glória a Deus para todo sempre. Amém. 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 Obrigado, Sabrina. Por nada. Meus irmãos, olhando para essa leitura que a nossa irmã fez, falando sobre a cruz e a salvação, nós temos diante de nós dois pontos que nós precisamos considerar. O primeiro, a morte de Jesus foi tanto voluntária quanto determinada. O que significa isso? Voluntária em que sentido? Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Tá? Então, ele se entregou por nós. Foi o que Jesus fez. E determinada de que forma? Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, Deus propôs e desejou a morte de seu filho e a predisse nas escrituras do Antigo Testamento. E nós temos isso desde Gênesis 3,15, falando sobre a vinda do Messias. Isaías, 700 anos aproximadamente, ele falou sobre a vinda de Jesus com riquezas de detalhes. Então, a morte de Jesus ela foi voluntária, mas ela também foi determinada por Deus. Tá? Então, são dois pontos que precisamos entender. Uma outra situação, que é o ponto 2, a morte de Jesus foi pelos nossos pecados. Nós não podemos perder de vista isso. Tá? Ele morreu por nós, porque nós somos pecadores e Jesus pagou o preço
da pena do nosso pecado na cruz. Todos nós éramos dignos de morte. Jesus, então, ele nos substituiu naquela cruz para que o nosso relacionamento com Deus fosse, então, regularizado através dele. E aí nós temos aí dois resultados que são presente da morte de Jesus, que é a graça e a paz. A graça que nós sabemos que é o favor imerecido. Paulo, ele fala sobre isso, né, no versículo de número 6, ele fala que o chamado de Deus é o chamado da graça. O evangelho de Deus é o evangelho da graça. Então, sem eu merecer, ele morre por mim, ele me salva, ele me transforma. E a paz tem a ver com a reconciliação com ele e de uns com os outros. Então, foi o que Jesus fez. E, claro, o resultado de tudo isso, o resultado eterno da morte de Jesus é que Deus será glorificado para sempre. A graça e a glória são parte da mesma sentença. A graça provém de Deus, a glória é devida a Ele. Eu gostaria de ouvir um irmão. Você consegue lembrar, meu irmão ou minha irmã, como que foi aquele dia em que você ouviu o Evangelho, ele entrou de uma forma maravilhosa no seu coração, você entendeu que era pecador e naquele dia você entregou a vida a Cristo e a partir daquele dia a sua vida foi transformada e está sendo transformada? Você consegue lembrar, poderia descrever para nós aí em 2 minutinhos como que foi essa experiência de salvação? Ok, irmão Moisés, pode falar. O microfone está desligado, irmão Moisés. Não, acabei de ligar, ok. Apesar de minha mãe ter influência, né, ter me ajudado muito, mas existiu um momento na minha vida em que eu ainda estava meio que confuso, né, e Deus, ele tocou no meu coração através de uma busca, de um louvor, numa praça, a famosa Praça José de Alencar, lá em Fortaleza. Né? Eu passava por ela e sempre tinha lá um culto do pastor Cláudio. E ele cantava muitos louvores. Ele tanto era pastor quanto era cantor. E uma das músicas me tocou muito e foi nesse dia, foi nessa hora que Deus falou forte no meu coração e que me deu a decisão de eu começar a buscá-lo de forma diferente, de forma mais eficaz. E embora eu não tenha ali levantado a minha mão naquele dia, mas no meu coração eu já tinha aceitado ele e aí só precisou eu procurar um local, né, que é a congregação, e confirmar aquilo que Deus já tinha confirmado no meu coração. Foi mais ou menos numa quarta-feira da semana. O ano tem muito tempo, então eu não tenho muito como lembrar, mas foi nesse dia, né, de uma quarta-feira de culto na Praça José de Alencar, através de uma música que me tocou profundamente, e aí eu aceitei a Cristo no meu coração e nunca mais deixei. Amém, amém, irmão Moisés. Obrigado aí por compartilhar, meu irmão, um pouco aí da sua história de conversão. Irmão Davi também, irmão, pode falar? Pois não, pastor, foi pegando aí o embalo aí, né, aquilo que ficou na nossa mente, assim, quando o Espírito Santo de Deus trabalha, né, a gente estava ali com os outros alunos, como eu já falei no início da reunião, estava com os outros alunos ali no Crato, né, e aquele versículo, João 6,47, né, quem crê em mim tem a vida eterna. Aí eu pensei comigo mesmo, né, eu disse, olha só, então quer dizer que a salvação, para a gente fazer parte do reino de Deus, temos primeiramente que crer, né? E a promessa do Senhor é que quem crê em mim tem a vida eterna. João 6, 47. Ali eu tomei
eu posso falar assim, também posso naquele versículo, né? E me apeguei, e daí para frente o Espírito Santo, ele começou a trabalhar na minha vida ali, mais ou menos no ano de 2003 para 2004, janeiro de 2004, mais ou menos ali, no Crato. E aí, com poucos dias, eu fui para a igreja dar o testemunho, né? E aquele versículo tinha falado muito comigo. E lá na hora lá do apelo, eu fui lá para frente e recitei Romanos 9:10. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, teu coração crer, né? Então ali foi um momento de muita alegria, que ficou marcado até hoje. Romanos 10:9, né? Romanos 10:9. E aí eu recitei aquele versículo lá no meio de todos os irmãos, um culto muito abençoado, uns louvores maravilhosos na Igreja Batista. E aí, daquele dia para cá, irmão, firmeza de lá até hoje. Para a glória do Senhor, isso me marcou muito. Eu tive aquela alegria de estar ali na frente, dando o meu testemunho, confessando Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém, meu Davi, que bênção. Glória a Deus por isso. Muito bem, meus irmãos. É excelente ouvir aí a experiência de conversão dos irmãos. O nosso ponto 2 da nossa revista foi a leitura que eu fiz inicial, de Gálatas 2:19 ao 21. Paulo vai falar sobre a cruz e a experiência. E o contexto aqui dessa passagem ensina o seguinte, que Paulo está ensinando que a função da lei é condenar, tá? Não justificar. Contando apenas com a lei, o meu fim se daria na minha merecida morte, mas Deus providenciou que Cristo levasse minha penalidade pela quebra da lei, desde que eu esteja unido a Ele. Então, veja, a lei ela aponta para o meu pecado, ela mostra o meu estado pecaminoso, e Cristo ele foi a única pessoa que cumpriu a lei cabalmente. E por isso, em Cristo, nós temos, então, a salvação. Porque ele, somente ele, conseguiu cumprir todos os requisitos estabelecidos por Deus. Tá? Então, só ele conseguiu fazer isso. E aí, a experiência, Paulo fala aí, tanto em Romanos como em Gálatas 2, como lido, ele fala do problema da heresia, né, que ele está combatendo também naquele contexto em que ele escreve aos Gálatas, que era a heresia de antinomianismo, que diz que ninguém pode ser justificado mediante a observância da lei, mas também ninguém está livre para quebrá-la, ou seja, livre para pecar. E aí nós temos duas situações aqui. O pecador morreu quando está crucificado com Cristo, né? Então, nós precisamos entender isso de uma forma bem clara. Quando Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:20, diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Mas como assim? Se você usar essa palavra literal, não faz sentido, né? Porque Jesus foi sozinho para a cruz. Eu não estava lá com ele, mas não é o sentido literal propriamente, mas ele está fazendo aqui um contraste sobre aquilo que Jesus fez na cruz e o que ele fez, e o que ele fez no meu lugar. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Então, o que significa dizer isso? Está vivo para Deus, justificado e livre da condenação. Qual é a implicação disso, irmãos? A implicação disso é que nós devemos viver do modo como Cristo vive. Essa segunda afirmação fala de uma nova inclinação recebida a partir da cruz de Cristo, que passa a ser a nossa experiência. É como o gato que pode até se sujar aqui e acolá, mas sempre estará procurando a limpeza. O contrário se dá com o porco, que até poderá ser surpreendido numa condição de boa higiene, mas sua tendência será sempre a lama. Então, são duas naturezas. O gato tem uma natureza, o porco tem outra natureza. Então, comparando aqui as naturezas, em Cristo nós somos igual ao gato, né? A gente não quer se sujar.
não quer pecar, não quer viver mais segundo o padrão desse mundo, não queremos mais viver na prática do pecado. O pecado, a cada dia nós estamos lutando contra isso. E o porco não, o porco, ele, usando aqui esse contraste, o porco, se você pegar um porco e der um banho nele, levar ele num pet shop, e lá o camarada lá faz uma limpeza nele, limpa, escova o pelo do porco, coloca perfume, coloca um lacinho na cabeça do porco, se for uma porca, né? Coloca um lacinho lá. E aí, o dono leva esse porquinho, essa porquinha para casa. Chegando lá, ele coloca dois ambientes, um ambiente limpo e um outro ambiente que é uma poça de lama. E aí eu pergunto para você, qual dos dois ambientes o porquinho vai escolher estar? Então, essa era a nossa natureza, irmãos, antes de Cristo. Esse era o nosso estado antes de Jesus entrar na nossa vida. Nós estávamos na lama e gostávamos de permanecer na lama. Agora, em Cristo, nós fomos transportados da lama para a luz, certo? Para o lugar limpo, o lugar onde Cristo, ele nos limpou, ele nos purificou através do seu sangue para vivermos uma nova vida. Então, essa é a nossa experiência. E aí sempre nós vamos ter diante de nós uma questão: pureza ou pecado? Vamos buscar, então, a pureza, né? A santificação, o viver diário e constante na presença de Deus. Muito bem, eu quero pedir nesse momento que o nosso irmão Jean possa fazer a leitura, Jean, de Gálatas 3, do versículo 1 ao versículo 3, por gentileza. E se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade, irmãos, para perguntar também. Pode acionar aí a mãozinha aí, vamos em frente. Jean, você está na escuta? Sim, pastor. Opa, bom dia, meu irmão. Bom dia, pastor, tudo bem? O irmão pode, por gentileza, fazer a leitura? Gálatas 3, do 1 ao 3, é isso? Isso. Diz assim a palavra de Deus. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixa-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Obrigado, Jean, pela leitura. Meus irmãos, olhando essa questão, Paulo falando aos Gálatas, do estado em que estavam os Gálatas e o que eles estavam fazendo, Paulo, então, ele nos lembra, aí, falando sobre a cruz e a pregação, ele lembra que até mesmo o apóstolo Pedro, assim como os Gálatas, havia sido fascinado em alguma medida por abandonar a doutrina da justificação pela fé. É quando Paulo repreende, chama a atenção de Pedro. Paulo implica que devem ter sido enfeitiçados, talvez pelo arqui-enganador, embora sem dúvida pelos falsos mestres humanos. Nesse contexto, ele nos ensina sobre a pregação do Evangelho. Bem, eu só quero trazer aqui, irmãos, uma questão à tona. Eu gostaria de ouvir os irmãos sobre isso. Irmãos, nós temos situações diversas na nossa vida e, às vezes, pessoas que começam bem na jornada cristã e essas pessoas, às vezes, elas querem terminar bem a jornada cristã, mas baseada em seus próprios esforços ou baseada em seus próprios méritos. E a vida cristã, ela não é assim. Tá? A vida cristã, ela tem a ver com a dependência de Deus, ela tem a ver com viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Então,
E falando ainda sobre a questão da heresia, falsos mestres, nós temos visto isso acontecer hoje nos nossos dias atuais. Pessoas que têm negado a justificação, pessoas que têm negado a cruz de Cristo. E aí eu quero lançar para você, irmão e irmã, o que você entende sobre a importância da mensagem da cruz para hoje, não desconsiderando o passado e nem o futuro, mas qual a importância da mensagem da cruz hoje na pregação? Eu gostaria de ouvir pelo menos 2 irmãos falando sobre essa importância. Pela ordem aqui, então a irmã Sabrina pode falar, e depois mais um irmão poderá também, se desejar, falar. Pois não, fica à vontade. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu estava participando aqui com a Ariane, juntamente com ela. Amém. E aí eu vou pedir essa oportunidade para participar aí com os irmãos. Então, essa realidade, ela falar sobre a cruz, a influência da cruz, ela é pertinente para o sentido de nós sermos cristãos. Quer dizer, hoje não faz sentido você se dizer cristão, evangélico, que prega o evangelho, e você não falar da cruz. E eu ainda abro um parênteses aqui. Eu digo que a cruz, ela precisa ser apresentada nesse sentido que o autor está colocando aqui mesmo. Você apontar para a cruz que Cristo pagou um alto preço por nós, mas ele não só pagou um alto preço por nós, ele nos ensinou que assim como ele sofreu, nós vamos passar por dificuldades, por tribulações, mas essa cruz, ela também traz uma identificação nossa com o próprio Cristo, quer dizer, se sois meus discípulos, verdadeiramente, vocês também serão perseguidos, vocês sofrerão por dificuldades, não pelo nosso próprio pecado, mas por pregar o evangelho. A cruz também aponta para a ressignificação do cristianismo, quer dizer, se Cristo não tivesse morrido e tivesse ressuscitado, a nossa religião, a nossa forma de pregar, de viver, seria vã. Então, não faz sentido o cristianismo sem a cruz. Igrejas que estão pregando outro evangelho aí, e que não aponta para a cruz, que não aponta para esse significado da nossa vida, que se une a ele quando nós ceiamos, inclusive, né? Nós relembramos, a Bíblia diz que quando a gente ceia, a gente relembra a morte de Cristo e relembra que ele ressuscitou. Então, isso aponta para essa importância de sempre estar pregando o evangelho associado à morte e à ressurreição de Jesus. E isso faz todo o sentido de nós sermos cristãos. E nós apresentarmos esse cristianismo da cruz, que transforma vidas, né? Que, como foi testemunhado aí, anteriormente, transformou a vida de cada um de nós. E Jesus nos chamou para isso, nos chamou para fora, para influenciar outras pessoas. A influência da cruz, ela precisa estar presente todos os dias, desde quando nós acordamos. Amém, irmãos? Obrigado, Átila, aí pelas considerações. Muito bem. O irmão Davi também pode falar. Sim, pastor. É um resumo aqui, bem rapidinho aqui, que eu estava observando aqui na página 105, né? O ponto 2 aqui, a pregação, o evangelho, proclamar visualmente a cruz. A gente sabe, pastor, mais que nunca, né, que sem a mensagem da cruz não há salvação. Pode até ter outros tipos de mensagem aí em outras igrejas que pregam outras coisas, não pregam o pecado, não pregam o arrependimento, mas os verdadeiros cristãos, pastor, se ele não usar
a mensagem da cruz, então, infelizmente, não vamos alcançar nenhuma vida. É só um resumozinho aqui que eu fiz para compartilhar com os irmãos aí. Tá bom? Ok, irmão Davi? É verdade, meu irmão. Sem a cruz, o Átila também tocou nesse assunto, né? Sem a cruz significa dizer sem o sacrifício de Jesus, não há salvação, não há perdão de pecados, significa dizer que ainda estaríamos debaixo da condenação merecida da parte de Deus. Então, nós seríamos merecedores, tá? Então, visualizando aí o ponto 3, 4 e 5, pregar o evangelho é proclamar visualmente a cruz como uma realidade presente. Cristo continua salvando. Hebreus 13:8, o autor diz o seguinte, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou, ele continua sendo o que é e sempre será o que sempre foi, o Filho unigênito de Deus, que tem poder de salvar o mais vil pecador. Pregar o evangelho é proclamar visualmente a cruz como uma realidade presente e permanente. O que significa dizer, irmãos? Nós fomos em Cristo alcançados, em Cristo nós precisamos permanecer e em Cristo nós precisamos ir até o final. E as pessoas que Deus nos dá a alegria e o privilégio de ter perto de nós, nós precisamos proclamar essa pessoa, amiga, colega de trabalho, colega de escola, quem é Jesus e o que ele fez na nossa vida pode fazer também na vida dessa pessoa. Então, a cruz, ela foi um instrumento de morte, de maldição, mas, além de tudo isso, ela foi o lugar onde Jesus nos comprou, foi o lugar onde Jesus nos salvou, morreu por nós. Então, a cruz, ela é importante na nossa vida, porque Cristo foi a cruz por nós. Muito bem. Seguindo aqui, irmãos, pregar o evangelho é proclamar a cruz também como objeto de fé pessoal. Paulo expôs Cristo crucificado ante os olhos dos crentes da galáxia, não apenas para causar admiração, mas para persuadi-los a vir e colocar a confiança em Cristo como seu Salvador crucificado, e assim continuarem por toda a vida o que eles não estavam fazendo. Deixa eu só bater aqui num ponto, queridos irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com o quê? Com a nossa vida cristã, pela forma que nós estamos vivendo. Porque, às vezes, a vida cristã parece, dependendo da forma como você está vivendo, parece ser a coisa mais solitária, terrível que possa existir. Por quê? Porque a pessoa ela vive cabisbaixa, ela não tem alegria, e aí, claro, que tem algumas razões para isso, né? Eu posso ser salvo e posso não desfrutar da alegria da salvação. Isso pode acontecer? Pode. Eu posso ser salvo e posso ser a pessoa triste. E qual é a causa da minha tristeza? O meu pecado. Porque o pecado ele gera tristeza no coração do salvo. E é exemplo de Davi lá no Salmo 51, que quando ele se arrepende, Davi ele ora a Deus e diz: Senhor, devolve a mim a alegria da tua salvação. Então, irmãos, nós precisamos ter essa compreensão. Então, eu quero ser feliz? Então, eu preciso viver alinhado com Deus, com a sua palavra, com a sua vontade. Eu preciso, então, estar debaixo do cuidado de Jesus. Eu preciso, cada dia, depender do amor de Deus. Eu preciso crescer na minha vida cristã. Porque a cruz de Cristo, irmãos, ela é maravilhosa. A cruz de Cristo, a influência dela sobre a minha e sobre a sua vida é algo tremendo na nossa vida, irmãos. É ter a nossa vida completamente transformada por Cristo. E viver debaixo dessa influência, viver debaixo desse cuidado, viver debaixo dessa autoridade que Cristo nos proporciona pela sua fidelidade de ter ido à cruz e ter morrido
aquela morte terrível no nosso lugar. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem anunciado aos perdidos a mensagem da cruz? Eu gostaria de ouvir aí talvez alguém que não falou ainda. Alguém que ainda não se manifestou, né? Você pode falar um pouquinho como foi a sua última experiência, quando você falou de Jesus para uma pessoa? Como que ela reagiu? Como que ela se expressou? Então, alguém pode fazer isso nesse momento, tá? Como foi esta experiência de compartilhar o Evangelho? Então, alguém aí rapidamente poderá falar a esse respeito, aí dando preferência àqueles que ainda não falaram, certo? Vamos lá, irmãos. Pois bem, irmãos, nós precisamos entender, e aqui eu falando mais uma vez sobre a influência da cruz, que todos nós, sem nenhuma exceção, fomos chamados para pregar esse evangelho da cruz para os perdidos. E mostrar que em Cristo nós somos perdoados, somos transformados e somos chamados a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Significa dizer o seguinte: a salvação, onde tudo começou, a experiência, o dia a dia e a pregação, o ministério, estão bem claras na cruz de Cristo, que é a própria essência da fé cristã. Então, nós precisamos, todo dia, o dia todo, ter a nossa vida dirigida por Cristo para a glória de Deus. Viver a vida cristã é muito mais do que simplesmente estar com uma Bíblia na mão. Viver a vida cristã é pôr em prática a palavra de Deus a cada dia na nossa vida, tá certo? É isso que nós precisamos fazer. A Juliana está com a palavra. Bom dia, irmãos, graças e paz. Eu queria Amém. compartilhar com vocês que ontem eu tive a oportunidade de falar um pouco da palavra de Deus para um rapaz. Eu fui numa loja comprar uns laços para a gente terminar lá a decoração da igreja do chá de fralda da irmã Marcelene. E eu entrei na loja e pedi os laços, aí ele disse que iria fazer os laços. E aí a gente começou a conversar e ele disse para mim que perguntou se eu trabalhava com os laços e tal. Eu falei com festa, eu falei que não, né? Que eu apenas ajudava a organizar tal. E ele perguntou aonde, aí eu falei, não, eu sou da igreja, Batista Manancial, e a gente sempre faz eventos na igreja, porque eu sempre estou lá comprando as coisas para os eventos da igreja. E aí ele começou a conversar comigo, ele disse, que legal, vocês têm cultos lá de que dia, tá? Eu começou a perguntar, e eu falei, e a gente começou a conversar. E esse moço, ele é homossexual, e aí ele começou a falar comigo, e eu falei assim, você já conhece a Jesus? Já recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Eu fui criado num lar evangélico, mas com o tempo eu me afastei, hoje a gente toma outros rumos da vida, né? E aí eu comecei a conversar com ele, e ali foi um momento muito bom, porque eu pude compartilhar com ele um pouco da palavra do Senhor, né? Dizer a ele que ele voltasse, né, para os caminhos do Senhor, porque não existe outro caminho a não ser Jesus, né, que nos conduz à vida eterna. E ele ficou, ele falou,
tudo isso eu tenho guardado no meu coração, porque eu participava da escola bíblica quando eu era criança, eu ia para a salinha da igreja e tudo mais. E eu falei, então, se você conhece, você sabe, já é tempo de você voltar para os caminhos do Senhor, né? Jesus está voltando, os sinais estão claros que a vinda dele está próxima, e se a gente estiver longe dele, fora do caminho que ele quer que nós trilhamos, nós não herdaremos a vida eterna. Ele falou, eu sei disso, né? E aí eu convidei ele para ir na igreja, ele falou que vai, né? Que vai tirar um domingo para estar indo visitar a igreja. Então, assim, as pessoas muitas vezes precisam só de um gancho, né, para ouvir, muitas vezes esse rapaz, ele já conhece, ele já é conhecedor da palavra, mas ele precisava ouvir, talvez, né, o que ele ouviu ontem. Então, a gente precisa estar sempre tendo aberturas e aproveitar essas aberturas que temos para poder falar do amor de Jesus, né, numa coisa tão... Eu saio pensando, né, numa oportunidade tão, muitas vezes, que a gente pensa banal, né, dentro de uma loja, comprando um laço, uma coisa que não tinha nada a ver, e nós entramos no assunto, e ali eu pude compartilhar com ele um pouquinho sobre como que ele estava vivendo a vida dele. Então, nós podemos, em todos os momentos, falar do amor de Jesus. Eu acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que nós temos, porque Jesus está próximo, a vinda de Jesus está próxima. E quanto mais nós falarmos do amor dele, mais pessoas vão ouvir e vão ter as suas vidas transformadas, né? E aquelas que realmente abrirem o coração, mas se aquelas que ouvirem não abrirem o coração, nós sabemos que essa parte quem faz é o Espírito Santo. Nós temos que fazer a nossa parte, que é falar do amor de Jesus. E Deus, o Espírito Santo, vai conduzir essa pessoa ao arrependimento, à convicção de pecado, né? Então é isso, eu queria compartilhar, porque às vezes a gente fica com vergonha, né? Acha que isso é uma coisa muito insignificante. E não é, porque Deus usa as oportunidades para a gente poder falar do amor dele. É isso. Amém. Obrigado, Juliana. Pela ordem aqui, alfabética, que aparece aqui na nossa lista, nós vamos, então, ouvir, nesse momento, a Sabrina, que está com o Átila. Então, ouvir rapidamente os dois. O que vocês... Aí a pergunta é igual para todos. O que vocês entenderam sobre essa lição que nós tratamos hoje, a influência da cruz? Como que você pode resumir em uma frase, tá? O que você aprendeu hoje, você pode fazer um resumo em uma frase, tá? Olha, eu aprendi isso, tá? Então, só isso. Então, eu quero ouvir a todos nesse momento, e aí pela ordem, pela lista que está aqui, né, pela ordem alfabética, então eu quero ouvir primeiro a Ariane e o Átila, podem falar aí, se expressar em uma frase. Tá na escuta aí a Sabrina e o Átila? Deu a falha. Agora estão me ouvindo? É que a gente colocou aqui na caixa para... Estão me ouvindo, irmãos? Sim? De forma sucinta, irmãos, nós aprendemos que a influência da cruz, ela está diretamente relacionada ao nosso relacionamento diário com Cristo. Então, é isso, tá? A influência da cruz, ela está diretamente relacionada ao nosso relacionamento diário com Cristo. E eu aprendi também que a influência da cruz está também relacionada a você influenciar outras pessoas. Não pelo aquilo que você fala, mas pela sua vida. É isso. Joia. Obrigado, Átila. Obrigado, Sabrina. Irmão Davi, irmão Cícero. Tá aqui, Marcos. Tu viu as vozes? Será que vocês não ouviram? Eita, tá ligado. Fala, pastor. Depois o irmão Cícero fala, tá bom? Ok. Pastor, uma frase, só uma frase. Temos nós, cristãos, que influenciar aqueles que ainda não foram alcançados por Deus sobre a mensagem
da cruz, a influência da cruz através da vida de outras pessoas, para que Deus possa estar operando esse grande milagre que é o milagre da salvação. Amém. Bom Irmão dia. Cícero. Bom dia, graça e paz a todos. Bom, a cruz é a centralidade do Evangelho, né? Então, sem a cruz de Cristo é o ponto principal da nossa mensagem acerca do Evangelho e como também acerca de algo crucial na nossa vida, que foi ela que comeu da cruz, que houve na cruz, que estamos aqui, né? Fomos alcançados por Deus. Amém. Obrigado, irmão Davi. Obrigado, irmão Cícero. Seguindo aqui, a irmã Lindonésia está com a palavra também, irmã. Pastor, a cruz nos influencia a trilhar caminhos que nos aproximam do Pai. Ok? Ok, irmã. Muito obrigado pela sua contribuição também. Irmã Ivone, pode falar, irmã Ivone. Me escuta aí nos Estados Unidos? Irmã Ivone? Vamos pular para o próximo. Irmão Jean. Amém. Eu aprendi que devemos manter a cruz de Cristo na centralidade da nossa vida, para que possamos viver e pensar conforme o sacrifício de Jesus por nós. Ok, gente. Muito bem. Ok, muito bem. Eu não sei, o irmão João colocou aqui que não estava podendo falar, não sei se mudou. Qualquer coisa, o irmão sinaliza, irmão João, se puder falar. Se não, quero ouvir a irmã Joeme. Irmã Joeme, pode falar também, irmão. O que foi que a irmã aprendeu hoje? Basicamente o que os irmãos já falaram, né? Que a gente tem que colocar a cruz de Cristo centralizando, né? Sempre a cruz de Cristo na nossa vida para manter o foco em Cristo, né? A gente deve crescer, mas com foco em Cristo, porque se a gente ficar também como é que chama? Aprendendo através de outra pessoa e admirando aquela pessoa, a pessoa falha qualquer coisinha, você já vai perder o foco. Então, que o foco seja sempre Cristo. Amém. Obrigado, irmão João, pelas suas considerações. A Juliana também. Liga o Eu microfone. coloquei aí em uma frase, né? Como já foi dito, nós fomos chamados para pregar o evangelho da cruz. Então, como foi dito, tem várias pessoas pregando outras coisas, mas nós não temos que perder o foco, igual a Jaime acabou de dizer. Temos que pregar o evangelho da cruz, doa quem doer. Porque as pessoas muitas vezes querem ouvir o que agrada e não a verdade, que é o evangelho que Jesus Cristo deixou na palavra dele para que possamos, essa pessoa possa alcançar a salvação verdadeira, não apenas a salvação, como muitos estão dizendo, eu creio em Jesus, eu sou evangélico, sou isso ou aquilo, mas ele não está salvo, porque ele não está levando a vida de uma forma como ele quer, e não como a palavra de Deus ensina. Ok, obrigado, Juliana. Karine, também está com a palavra, Karine. A cruz de Cristo também, ela vem nos mostrar que nós temos que sermos fortes, né? Apesar das dificuldades, nós temos que permanecer firme e forte, porque ele fala na palavra dele que nós temos que nós vamos passar por todas as dificuldades, mas que ele está conosco, né? Então, a cruz, ela vem nos mostrar isso também,
as dificuldades, o sofrimento, mas que com Cristo a gente consegue seguir em frente, né? Amém. Obrigado, Karine. Irmão Moisés. Ok. A cruz de Cristo, ela me ensina que eu devo entregar a minha vida em todos os sentidos, sem deixar de fazer aquilo que Deus quer e principalmente pregar o evangelho a quem realmente precisa, quem realmente quer. A cruz de Cristo é isso. Ok. Obrigado, irmão Moisés. Paulinho. Paulinho, me escuta, Paulinho? Tudo bem, estava com o celular dentro do bolso usando no fone, aí a demora foi grande para botar em ordem. Ok. A influência da cruz, ela nos aproxima de Deus e ela nos faz olhar para Cristo e ver que o sofrimento dele foi por nós, né? Bom dia a todos. Ok, Paulinho, obrigado. Júnior, eu pensando aqui que era, aparece aqui para mim Valdeci, e eu pensando que era o esposo da irmã Joeme, mas na verdade ele é a mãe do nosso irmão Júnior. Então, Júnior, pode falar. Pastor, que eu estava disfarçado. Pois é, rapaz, olha que coisa, hein? À luz da palavra aqui, pastor, em Gálatas, eu aprendo que a cruz de Cristo, a gente é levado a uma salvação pela graça, né? Pelo que ele fez por nós, naquele madeiro. E não pelo que muitas vezes a gente fazemos, porque tem muitas pessoas, e a gente às vezes entra nesse contexto, que a gente é salvo pelo que fazemos, pelas nossas obras. E a gente tem que entender que é salvo mediante o que Cristo fez por nós, e não pelo que fazemos. Exatamente, Júnior. Obrigado aí pela sua contribuição. É justamente isso, né? Muita gente, até mesmo no meio evangélico, não só as pessoas que não conhecem a Cristo, mas tem pessoas que se dizem evangélicas que acreditam na salvação pelas suas obras. E a salvação não é por obras, é por Cristo. Sem Cristo não há salvação. Tá? Até porque se a salvação fosse pelas obras, não haveria necessidade de Jesus ter vindo. Então, é por Cristo e em Cristo. Muito bem, irmãos. Eu não sei se a irmã Ivone me escuta aí, se estiver me escutando, então a irmã pode falar. Se não, nós estamos caminhando aí para o final, né, da nossa escola bíblica nesta manhã. É um tempo muito precioso na presença de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, meus irmãos. Nós temos aí para o próximo domingo a lição 16, né, e depois a lição 17. Temos mais 2 lições. Inclusive, para essa semana aqui agora, eu vou estar comprando uma nova revista que nós estaremos adotando depois dessa. Então, com certeza vai ser muito especial a nossa caminhada aí, tá? Depois, irmãos, nós temos aqui hoje, aqui na sala, 14 pessoas. Depois eu vou fazer uma pesquisa aí, hoje à noite possivelmente eu falo na igreja, sobre a escola bíblica, né, sobre o que nós podemos estar fazendo aí, né, na caminhada aí da escola bíblica, o procedimento. Então eu vou fazer uma pesquisa aí entre a igreja durante a semana, no formato presencial e no formato online, né? Para saber a preferência dos irmãos. E claro que todos que aqui estão, né, é importante estar falando. Eu só queria deixar uma coisa assim bem esclarecida, irmãos. Eu sou adepto e eu particularmente eu gosto mais da escola bíblica presencial,
tá? Mas eu estou aberto, né, se for o caso e se for necessário, a adotarmos esse modelo, se eu entender e se eu perceber, claro, que o número de pessoas participando é muito maior, né? Então, eu não tenho dificuldade em adotar esse modelo, desde que haja participação. Mas o presencial, certamente, ele, no meu ponto de vista, ele é mais benéfico, né? Mas vamos estar orando sobre isso, porque eu quero ouvir a igreja, eu vou fazer uma pesquisa essa semana para a definição do próximo domingo, baseado em números entre o que nós tivemos de presença domingo passado e o que nós temos aqui hoje. Então seria, claro, por uma questão de quantidade de pessoas, domingo seria virtual. Mas antes de falar isso, afirmar isso, que vai ser online ou presencial, eu quero fazer essa pesquisa, porque eu quero disponibilizar a toda a igreja essa pesquisa, para saber dos irmãos, né? Porque eu sei que mesmo nesse formato, nem todo mundo participa, nem participa presencial e nem participa online. Aí eu entro no tópico que nós acabamos de estudar, né? A influência da cruz, né? Certamente essa pessoa não está vivendo debaixo da influência da cruz como deveria. Então, cabe a nós orarmos sobre isso, né? E por isso. Então, é isso, meus irmãos. Vamos orar, agradecendo a Deus nesta manhã, lembrando que logo mais à noite, às 18h30, nós estaremos juntos na igreja, no templo, ali da Igreja Batista Manancial, adorando a Deus. Espero ver você lá pessoalmente com a sua família. Leve um convidado, convide pessoas, deixe a cruz não só te influenciar, mas te influenciar de tal forma que você influencie outras pessoas a Cristo. Então, que isso seja uma realidade na sua vida, na minha vida, em nossas vidas diariamente, tá certo? Então, vamos orar nesta manhã, agradecendo a Deus por esse momento ímpar em sua presença. Eu gostaria de deixar aqui um voluntário que rapidamente aí levante a mão, esteja orando a Deus, agradecendo pela escola bíblica desta manhã de domingo, dia 6 de fevereiro de 2022. Quem pode orar? Ok, irmão Moisés, pode orar, por favor. Primeiramente, agradecer, né, por essa oportunidade, todo mundo, e Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, entramos na Tua presença, Senhor, para Te louvar, Te agradecer pelo acordar e pelo levantar, Te agradecer